Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michelle Brito e hoje eu preparei este vídeo como uma espécie de curso completo de Spring Security, onde vamos implementar na prática autenticação e controle de acesso em uma aplicação Spring Boot utilizando do Spring Security. Também vou abordar alguns temas como as principais e mais comuns vulnerabilidades de segurança em aplicações web. Vamos trabalhar sobre como que se dá o fluxo do Basic Authentication e, primeiramente, vamos utilizar das configurações default do Spring Security. Depois vamos personalizar, a nossa autenticação em memória. Vamos evoluindo para uma autenticação utilizando de base de dados com JPA. E continuando a evolução, também vamos inserir o controle de acesso. E por fim, eu vou mostrar para vocês a atualização do Spring Security, que antes utilizávamos da classe Web Security Configure Adapter, para realizar então essas customizações, essas personalizações, utilizando de seus métodos de substituição. E agora então eu vou mostrar para vocês como que ficou essa atualização para a gente utilizar de componentes e também do Filter Chain. Mas tudo isso você vai poder acompanhar detalhadamente durante este conteúdo. E aproveitando, eu queria trazer aqui para vocês um aviso muito importante. Já estão abertas as inscrições para Decoder Week, que é um evento que eu vou realizar em agosto, onde eu vou trazer um conteúdo bem completo, bem denso de microserviços com Spring. Então, para você participar deste evento gratuito, é muito simples, é só você realizar a sua inscrição aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e garantir aí a sua participação na Decoder Week. E agora então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo deste curso, de Spring Security, onde vamos realizar autenticação e controle de acesso com o Spring Security. Mas antes de mais nada, o que vem a ser o Spring Security? O Spring Security é um dos projetos que compõem o ecossistema Spring. E ele conta com uma poderosa estrutura e também muito personalizável para a gente implementar tanto autenticação quanto autorização em aplicações Java Spring. E se você então tem uma aplicação Spring Boot e deseja incluir este projeto Spring Security, basta então inserir a dependência do Spring Boot Starter Security no arquivo pom.xml. Mas fiquem tranquilos que vamos fazer todo o passo a passo, detalhadamente, daqui a pouquinho, ao longo deste vídeo. E agora então, eu vou falar um pouco sobre algumas vulnerabilidades de segurança que a gente pode encontrar em aplicações web. Então, nós desenvolvedores temos que ficar atento a quais os tipos de vulnerabilidades que podem afetar a nossa aplicação, seja para executar ações indesejadas ou expor dados sensíveis, Isso tudo prejudica a segurança da nossa aplicação. E algumas dessas mais comuns vulnerabilidades, tem várias, mas eu trouxe algumas aqui como exemplo para a gente discutir. Entre elas estão as vulnerabilidades na autenticação e autorização, Cross-Site Request Forgery, que é o CSRF, que também depois vamos trabalhar ali uma pequena configuração que precisamos realizar no Spring Security, por isso que eu achei importante trazer esse tópico também aqui. E outra, por exemplo, uma outra vulnerabilidade que é usando dependências com vulnerabilidades já conhecidas, entre outras. E eu trouxe aqui para vocês um site, que é bem interessante da gente estar consultando, conferindo, porque ele traz os top 10 vulnerabilidades que está acontecendo nas aplicações web pelo mundo. Então eu vou sair um pouquinho aqui do slide e vou mostrar para vocês esse site, o que vocês podem encontrar de interessante para quem tiver curiosidade. Que é esse site aqui, que é o OWASP. Então ele traz aqui um top 10 de riscos e vulnerabilidades de segurança que a gente pode encontrar então em aplicações web.
Então, aqui tem as principais, né, o top 10 de 2017 e em comparação com o top 10 de 2021. Então, para quem tiver depois interesse ou curiosidade, pode ver mais detalhadamente, né, sobre cada uma dessas vulnerabilidades, sobre cada um desses tópicos. E aqui então tem o link onde ele vai detalhar cada um desses riscos. Então, é bem interessante. Vou deixar depois também o link para vocês aqui na descrição, para vocês visualizarem. Agora então, voltando aqui para o slide, né, vamos comentar, ver um pouquinho mais de detalhe sobre essas vulnerabilidades que eu citei aqui. A primeira delas é um exemplo de vulnerabilidade na autenticação e autorização. Então, como e quando isso acontece? Vamos ver aqui em cima o primeiro cenário. Bom, a gente tem um usuário que se chama João e ele vai enviar para um servidor uma requisição solicitando os seus produtos, os produtos do João. Esse servidor, ele já está com uma implementação de autenticação, então por isso que eu coloquei esse cadeadinho aqui. Então, o João, ele tem que enviar as suas credenciais para realizar o seu login, para ser autenticado e assim ele conseguir obter esses dados que ele solicitou. Então, o servidor, ele vai verificar, né, se o João, ele está logado, né, com as credenciais. Se sim, ele vai retornar estes dados solicitados. Até então, tudo ok, está dentro dos conformes. Mas agora vamos analisar este segundo cenário aqui embaixo. Imagine que o mesmo usuário, o João, ele peça ao servidor uma solicitação pedindo os produtos da Maria, que é uma outra usuária do sistema. E neste caso, se nessa aplicação web não tiver feito o controle de acesso, o que a gente vai estar dando de brecha aqui para usuários mal intencionados? O servidor, ele vai verificar apenas se o João está logado e ele não vai verificar se ele tem autorização de acessar os dados de outros usuários. E assim, como ele está logado e está ok, mas o servidor, a aplicação, ela não tem essa segunda checagem, então o servidor ele vai responder os produtos da Maria para o João. E aí a gente vê, né, uma quebra de segurança nessa aplicação. Então isso temos que tomar cuidado. Então, para a gente contornar, para mitigar essa falha, por exemplo, a gente tem que implementar níveis de acesso, né, controles de permissões, também verificar ali em determinados endpoints qual que é o usuário corrente que está logado, esses tipos de checagem que vão então fechar mesmo ali e não deixar que usuários mal intencionados acessem dados que não são permitidos a ele. Uma outra vulnerabilidade é o Cross-Site Request Forgery, que muitas vezes vocês vão ver apenas as siglas, que é o CSRF. O que vem a ser e quando que ocorre esse tipo de vulnerabilidade? Resolvi trazer aqui porque depois a gente vai fazer uma configuração dentro do Spring Security com relação a isso, né? Principalmente a gente tem essa vulnerabilidade quando a gente tem aplicações que têm interfaces, como por exemplo JSP, TimeLeaf. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, precisamos já incluir tratativas, né? Para a gente não ter problemas com essas vulnerabilidades de CSRF. Então, rapidamente aqui, como daria esse fluxo, né? Como aconteceria vamos dizer, esse risco de segurança na aplicação? Um usuário, ele está logado em um sistema web. Aqui eu simulei que este usuário, ele já está logado no sistema. E um determinado criminoso, né? Vamos dizer assim, ele incorpora uma requisição e envia para esse usuário. E esse usuário, sem querer, ele acaba clicando nessa requisição e assim ele abre uma página que contém ali códigos maliciosos.
E ao fazer isso, essa página, né, ela executa os scripts, essas ações indesejadas em nome do usuário logado. E como mitigar vulnerabilidades como essa de CSRF? Podemos utilizar de tokens para identificar essas requisições, né? Também utilizar de cores limitados, mas resumindo, né, de uma forma ou de outra, seja por tokens ou cores limitados, o principal é a gente validar a origem dessas requisições para a gente não ter, então, esse tipo de risco. Outra vulnerabilidade, que inclusive eu coloquei um exemplo que ocorreu ao final do ano passado, né, de 2021, é quando a gente tem riscos usando dependências com vulnerabilidades conhecidas, que foi o exemplo da vulnerabilidade detectada no Log4j2 nas versões anteriores, que foi desde a versão 2.12, 2.13, 2.14, né? Que pessoas mal intencionadas estavam conseguindo ter acesso a dados que estavam sendo printados, né, nos consoles. Se forem dados básicos, já não afeta tanto, mas imagine as aplicações que estavam printando dados sensíveis, né? Então, isso traz uma quebra de segurança bem crítica para a aplicação. Então, até eu coloquei aqui um trecho da nota oficial do blog do Spring, né, que é o spring.io/blog, onde ele trouxe sugestões, né, do que as pessoas que utilizam do Log4j em aplicações Spring deveriam ali tomar as medidas para remediar, que no caso é atualizar o Log4j que estavam com essas versões que apresentaram essas vulnerabilidades, atualizar para as versões que já trouxe essa correção aí desses riscos, que é a versão 2.17. Inclusive, deixei este link aqui para quem tiver curiosidade e quiser saber mais sobre essa vulnerabilidade e como tratar se você estiver utilizando uma dessas versões que foram afetadas. E agora vamos então falar um pouco sobre Basic Authentication. Então, conforme a gente daqui a pouco vai partir para a prática, né, para implementar autenticação na nossa aplicação Spring Boot, uma das formas da gente implementar autenticação é utilizando do Basic Authentication. Então aqui, antes da gente implementar isso na prática, eu vou mostrar o fluxo de como que ocorre essa autenticação. Aqui também temos dois cenários para analisar. O primeiro, a gente tem um cliente que ele vai enviar uma solicitação para uma aplicação, né, o servidor, só que essa aplicação ela já está com a autenticação implementada. Então, o que esse servidor ele vai retornar para o cliente? Nesse caso, como vocês podem ver, o cliente ele enviou apenas a requisição HTTP GET, sem passar nenhuma autorização no header, por exemplo, ou nem passar nenhuma credencial para ser verificada, então o servidor automaticamente já vai retornar para o cliente o status, né, o HTTP Status Code 401, que é não autenticado. Já que no segundo cenário, vocês podem ver que eu até coloquei neste container verdinho para mostrar que é um cenário que ocorreu tudo ok, onde o cliente ele envia a mesma solicitação HTTP GET request para o servidor, porém agora ele vai enviar no header dessa solicitação o authorization, que a gente, como está tratando aqui, que é o Basic Authentication, onde ele vai enviar o Basic mais o encode, né, do base 64, do username e password. E o servidor ele vai então fazer essa checagem. Se tudo estiver correto, se o usuário e a senha corresponder ao que está, seja salvo em memória ou no banco de dados, então ele vai retornar ok e vai retornar ali os recursos que o cliente solicitou. E na nossa implementação prática, é exatamente o Basic Authentication que vamos, a princípio, implementar na nossa aplicação. E agora, qual que é o projeto que vamos utilizar, então, para colocar isso tudo em prática, tanto autenticação quanto controle de acesso? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o projeto Spring Boot que vamos trazer, então, essa implementação utilizando do Spring Security.
que vai ser o nosso Parking Control API. Então, alguns meses atrás, eu já trouxe aqui no canal o mesmo estilo, né, de vídeo, que foi um curso completo de Spring Boot, onde a gente construiu do zero uma aplicação Spring Boot, desenvolvendo então uma API de Parking Control, né, um controle de estacionamento de condomínios. Então, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui para vocês, no canto superior aqui deste vídeo, o link para vocês acessarem e assistir todo este curso completo da criação deste Parking Control API do zero. Então, neste vídeo anterior, quando a gente criou essa aplicação do zero, a gente utilizou do Spring Boot para criar o projeto, do Spring MVC, para gerar, né, criar todos os nossos endpoints, do Spring Data JPA para a gente salvar os dados, fazer todas as transações, o Spring Validation para a gente validar os dados de entrada. E agora, como a gente vai utilizar do mesmo projeto, a gente vai incluir mais um projeto do ecossistema Spring, que é o Spring Security, para a gente então poder, né, ser capaz de implementar a autenticação e também o controle de acesso. E só para lembrar, novamente, né, se vocês quiserem depois saber mais detalhadamente, de forma mais profunda, todos os projetos do ecossistema Spring que podem ser aplicados à arquitetura de microserviços, tudo isso eu vou abordar na Decoder Week. Então, se você ainda não garantiu a sua participação, é só acessar o link aqui abaixo na descrição deste vídeo. Então, a gente vai inserir mais esse projeto, né, que é o Spring Security, na nossa aplicação Parking Control API. E Parking Spot, né, que vocês vão ver depois, que são os recursos que a gente trabalha nessa API, ela se referencia a uma vaga de estacionamento, né? Então, cada apartamento, considerando que é um estacionamento de um condomínio, tem direito a uma vaga para colocar o seu veículo. Então, a gente já implementou métodos como getAll, getOne, post, put e também o delete. E agora a gente vai, então, inserir autenticação com controle de acesso para que os usuários possam, então, acessar de forma segura, né, essa nossa API. Então, exemplos de requisições com Basic Authentication dessa nossa API de Parking Control, né, vai ser, por exemplo, utilizando o método get, onde a gente vai passar um username e um password. A princípio, vamos utilizar a configuração do próprio Spring Security. Depois, a gente vai criar ali a personalização, a customização de autenticação em memória e também utilizando da base de dados com o JPA. E aqui está um segundo exemplo de uma requisição via post, né? Onde também vamos precisar agora passar as credenciais de acesso para a gente conseguir fazer realmente um post, passar o username e também o password. E dois dos status codes HTTP que vamos trabalhar bastante ao longo deste vídeo vai ser o 401, que vai ser o não autenticado, e o 403, que é o não autorizado. Então, eu coloquei aqui só um lembrete, né, para colocar qual que é a diferença de um para o outro. 401, que é não autenticado, é um usuário que não está logado, ou seja, ele precisa enviar o authorization no header, ele precisa passar as credenciais de acesso corretas para ele conseguir logar no sistema, logar na aplicação. Já 403, que é não autorizado, o usuário está logado, ou seja, ele passou as credenciais corretas, tá tudo ok, porém, para acessar aqueles recursos específicos que ele está querendo, pode ser que ele não tenha autorização. Então, nesse tipo de caso, a gente retorna 403, o usuário está logado, mas ele não tem autorização para acessar aquele recurso. E agora, enfim, vamos para a parte prática, né? Onde vamos, então, implementar tudo isso aí de forma detalhada na prática em uma aplicação Spring Boot. Então, aqui eu já estou com o IntelliJ aberto e também com a nossa aplicação Spring Boot, que é o Parking Control. E se você quiser já baixar essa aplicação neste ponto, vou deixar para vocês o link do GitHub, onde você vai encontrar
tanto o que foi desenvolvido no vídeo anterior, né, que é essa API do zero, e também depois vou deixar toda essa implementação que a gente for desenvolvendo ao longo deste vídeo. Então é só vocês acessarem o link aí e baixar essa aplicação e depois importar para dentro da IDE que vocês forem utilizar. Então, eu já estou com o Parque Encontro aqui aberto, né? A gente tem, por exemplo, o controller com os métodos que eu mostrei anteriormente no slide, que é o método post para salvar um novo cadastro, né, de uma vaga de estacionamento, para a gente listar todas essas vagas, também dependendo ali da gente passar um determinado ID, ele retornar uma vaga específica, deletar este cadastro e também atualizar. Então, temos esses métodos todos. E agora aqui, vou colocar a aplicação para subir, só para a gente aqui testar o que a gente já tem pronto. Então, a aplicação aqui subiu e agora eu vou vir aqui no Postman. Aqui, então, vou acessar localhost 8080, que é onde a minha aplicação subiu, e eu estou solicitando, então, essa requisição pedindo todas as vagas de estacionamento que estão cadastradas. E olha só, uma coisa que eu quero que vocês observem é que aqui na aba de Authorization está No Out, e mesmo assim, na hora que eu envio essa requisição, ele me retorna toda a listagem com todos esses cadastros que estão salvos no banco de dados. Por que que eu não precisei enviar autorização? Porque ainda a gente não incluiu segurança nessa aplicação. Mas a partir de agora, a gente já não vai conseguir mais fazer essa requisição sem passar nada de autorização, né, junto com essa solicitação. Aqui vocês podem ver no Headers, eu não tenho nenhuma flag, né, nenhuma key de autorização, porque no momento não precisa. Então, a partir de agora, vamos começar a incluir o Spring Security na nossa aplicação. E como eu falei anteriormente, já que é uma aplicação Spring Boot, basta a gente inserir a dependência do Spring Security no arquivo pom.xml. Então, é isso que vamos fazer, né, a princípio aqui. Vou entrar aqui no site Spring Initializer. Aqui, eu vou selecionar a dependência Spring Security. Como a aplicação já está pronta, eu vou só copiar essa dependência e colocar lá no arquivo pom.xml. Vamos voltar aqui. Na verdade, vou parar aqui a aplicação. E aqui, logo abaixo do Spring Boot Starter Web, agora eu vou inserir essa nova dependência do Spring Boot Starter Security e colocar o Maven para fazer este download e essa atualização. Prontinho! Então agora a nossa aplicação já conta com essa dependência do Spring Security. Então vamos fazer um teste bem rápido aqui. Vou subir essa aplicação novamente e vamos dar uma olhadinha no console. Olha só, quando eu subi essa aplicação, agora contendo a dependência do Spring Security, mesmo eu sem fazer nenhuma configuração, vocês podem ver que foi gerado essa linha aqui durante a execução dessa aplicação, que é um password que foi gerado, certo? Então, o próprio Spring Security, ele disponibiliza uma chave, né, uma credencial default para a gente acessar as requisições quando a gente já insere o Spring Security, mesmo a gente não fazendo nenhuma configuração. Isso já é uma configuração default do próprio Spring Security. Então, falando assim, bem a nível macro, como que funcionaria a linha, né, de raciocínio de uma requisição? O cliente ele envia uma requisição para o servidor e antes de chegar na estrutura, né, do Dispatcher Servlet, que é um componente, né, que a gente tem do Spring MVC, para rotear essa requisição para os devidos controllers fazer esse processo e responder para o cliente,
antes deste ponto, ele se depara com filtros que são filtros do Spring Security, onde ele vai realizar a autenticação. Então, se a gente não envia nenhuma credencial no header, por exemplo, ele já vai retornar o 401 que eu mostrei para vocês anteriormente. Se eu envio as credenciais, ele vai checar se essas credenciais são as credenciais default, que ele mesmo gerou, como esse caso, e depois, posteriormente, quando a gente criar as nossas personalizações, né, ele também vai fazer esse comparativo, se essas credenciais que o usuário está enviando são realmente, né, coerentes com o que está salvo em memória ou salvo em banco de dados. E aí, se isso corresponder, aí sim ele faz, né, o login deste usuário. Então, por enquanto, a gente não definiu nenhuma autenticação em memória, nem autenticação em base de dados. Vamos trabalhar apenas com a autenticação default do Spring Security. Vou copiar aqui esta senha, este password. E agora eu vou tentar fazer a mesma requisição aqui no Postman para obter a listagem de cadastros de vagas que fizemos anteriormente. E vou deixar aqui no out, sem autorização, sem autenticação. Vamos enviar aqui. E olha só qual que é o meu retorno. 401 não autenticado, certo? Então agora a gente precisa já incluir uma autenticação. O básico também, o default do Spring Security é o Basic Authentication, que é o fluxo que eu mostrei lá nos slides. Aqui então eu vou colocar, aqui então em username, o username default do Spring Security é user. E o password é esse que eu acabei de copiar lá do console que foi gerado. E agora sim, se eu enviar essas credenciais, vamos ver se eu consigo ter como retorno essa listagem. E olha só, agora sim eu fui autenticada e eu tive a resposta 200 OK. Vamos agora aqui fazer um teste, vou colocar aqui ao final 2 zeros, vou tentar enviar um username incorreto, olha, não autorizado. Vou acrescentar estes 2 zeros agora ao final deste password, também não autorizado, mas na hora que eu envio o username correto com o password correto, aí sim eu tenho acesso a esses dados, porque ao chegar naqueles filtros do Spring Security, como eu estou enviando essas credenciais, ele vai checar se corresponde ao que foi gerado, né? Essas configurações default do Spring Security, e aí ele faz a minha autenticação. Então, na hora que eu coloco essas credenciais aqui no próprio Postman, se você vier aqui em Headers, ele já vai preencher essa aqui automaticamente, que é Authorization, que não tinha antes, né? Eu mostrei aqui para vocês essa listagem de chaves. Antes a gente não tinha o Authorization, mas agora a gente tem e ele já preenche aqui com o valor, que é o Basic mais o encode, né? Do username e do password. Então, ok, dessa forma a gente já conseguiu aqui testar essa autenticação default do Spring Security. E isso eu coloquei apenas aqui neste método getAll, mas se a gente levar em consideração os outros métodos, aqui vai ser a mesma coisa. Vamos colocar aqui o password. E enviar, eu consigo ali ter acesso a um determinado cadastro, né, de vaga de estacionamento. Se eu enviar um usuário errado, eu não sou autenticada, mas ao enviar as credenciais corretas, ok. E aqui no Headers, ele preencheu o Authorization também conforme aqui em getAll. Então, depois vocês podem fazer aí esse teste para os demais, né, endpoints, tanto o post, delete e put. Depois a gente vai trabalhar também com estes outros métodos. Mas, por enquanto agora, então vamos deixar de lado essa configuração do Spring Security, este default, e vamos dar início à personalização da nossa autenticação. Então, para isso, vou fechar aqui este arquivo pom.xml. A gente já tem um package configs, né?
onde eu vou criar aqui dentro de configs um outro pacote específico para configurações de segurança, que eu vou chamar de security. E aqui dentro a gente vai criar uma classe, que vai ser uma classe de configuração do Spring, que vamos anotar ela com @configuration, para o Spring saber que ela é um bin, né, de configuração. E assim a gente vai então começar a implementar esta customização. Então essa classe, eu vou chamar ela new class de Web Security Config. Então, vamos iniciar essa classe. Como eu disse anteriormente, precisamos anotá-la com @configuration para ser um bin, né, uma classe de configuração do Spring. E agora, vamos utilizar, a princípio, lembrem que eu falei que eu vou mostrar dois modelos. Primeiro, a forma tradicional, né, vamos dizer assim, que utilizávamos anteriormente, e muitos dos projetos ainda que vocês tiverem contato, que já tem a implementação do Spring Security, com certeza ainda se não foi feita a atualização, vocês ainda vão encontrar desta maneira, que é utilizando, né, a classe Web Security Configure Adapter, onde a gente vai criar então essas configurações através dos métodos de substituição configure. E depois, posteriormente, ao longo deste vídeo, eu vou mostrar para vocês a nova maneira de fazer essas configurações utilizando, então, de componentes, certo? Então, eu vou precisar estender essa classe Web Security Configure Adapter. Vamos fazer o import. E agora, essa classe aqui, ela é uma classe onde a gente, então, consegue fazer essas configurações customizáveis de autenticação, certo? E como que a gente faz isso, né? A gente vai utilizar dos métodos de substituição com o @override desta classe Web Security Configure Adapter, como o caso deste método aqui, configure. Então, aqui em alguns pontos, eu vou já trazer o método pronto e agora a gente vai passando aqui linha por linha para ficar um pouco mais dinâmico e fácil de entender. Então, eu vou fazer aqui os imports necessários. Então, esse daqui, né, ele é um método que pertence a Web Security Configure Adapter, que a gente utiliza para customizar a configuração do HTTP Security, que é realmente aonde a gente vai receber essas solicitações HTTP. Então, a gente pode criar essas configurações de forma genérica, né? Ou a gente pode também criar restrições ali para determinadas solicitações. Então, aqui, só para vocês entenderem certinho, a gente então utiliza deste método, dessa classe, por isso que a gente utiliza o @override. E aqui a gente, então, vai configurar o HTTP Security. Então, eu inicio o HTTP aqui em cima e eu defino que vamos utilizar do HTTP Basic. E sempre que a gente quiser unir as configurações, a gente utiliza do método end, né? .end. Então, aqui eu estou definindo o seguinte, que vamos utilizar do HTTP Basic e as requisições, né, o Authorize HTTP Requests, para qualquer requisição, vamos permitir o acesso, que é o Permit All. Então, quando a gente define, aqui no meu caso, eu estou colocando de forma genérica, então todas as requisições, porque eu não especifiquei nenhuma requisição, depois vamos fazer isso posteriormente. Como eu não especifiquei nenhuma requisição, ele vai aplicar isso daqui a todas as solicitações dessa aplicação. Como eu coloquei Permit All, mesmo a gente incluindo o Spring Security com essas configurações default, mesmo assim, ele vai permitir o acesso sem autenticação. Vamos agora para a aplicação e subir essa atualização, essa modificação, para a gente agora testar se a gente vai conseguir obter o resultado, né? A listagem de recursos, mesmo sem passar a autenticação. A aplicação subiu. Vou vir aqui novamente no Postman.
Agora aqui eu vou enviar no out sem autenticação. E mesmo assim, olha, eu consegui obter este resultado. Tanto aqui no get all, vamos fazer a mesma coisa aqui no get one, no out. Por quê? Porque eu defini aqui nessa configuração básica que, mesmo a gente tendo o Spring Security, para todas as solicitações HTTP, eu estou permitindo o acesso sem autenticação, permit all. E agora, então, vamos alterar este método, né? Porque isso foi só um teste. Então, agora, ao invés da gente permitir o acesso a todos os recursos, né? A todos os endpoints sem autenticação, vamos fazer o contrário. Agora, vamos exigir a autenticação de todas as solicitações. Então, aqui eu vou mudar de permit all para authenticated. Então, eu estou dizendo que agora, todas as solicitações HTTP, elas precisam ser autenticadas. Novamente, vamos subir essa alteração e fazer mais um teste. Por enquanto aqui, a aplicação ainda não subiu. Vocês só tomem cuidado, pessoal, porque algumas vezes esses testes que a gente vai fazer, pode ser que o Postman, ele guarde algumas informações, né, dos logins anteriores, né, como caches, cookies. Então, vocês têm algum tipo de conflito aí nesses testes. Então, sempre garanta ali que você vai fazer a requisição com os dados que você está colocando naquele momento. A nossa aplicação subiu. Agora vamos testar novamente o get all sem passar a autenticação. Olha só, não autenticado 401. Eu não consegui, né, acessar a listagem desses recursos. A mesma coisa aqui, também não consegui acessar essa listagem. E como que eu vou conseguir esse acesso então? Já que para qualquer solicitação eu preciso estar autenticada, então, eu preciso passar as credenciais geradas default pelo próprio Spring Security. Vou copiar aqui o password gerado novamente. Vou vir aqui em Basic Out. User já é o username default. Aqui eu vou substituir pelo password gerado. E vamos enviar essa solicitação. E agora sim, consegui acessar esses recursos desejados. Mesma coisa aqui para o Get One. Vamos trocar aqui. Outra coisa também, pessoal, é o Postman. Quando você define em uma das abas uma autenticação, por exemplo, se estiver configurado, né, ele vai já passar isso para todas as outras requisições que você for fazer. Então, talvez você nem define aqui o Basic Out, mas ele já vai levar em consideração a requisição que você fez anteriormente. Então, também é bom se atentar a isso. Já colhei o password que foi gerado e agora sim eu consegui ser autenticado. Se eu enviar um usuário que não corresponde, eu não vou conseguir ser autenticado, mas enviando as credenciais corretas eu consigo acessar os recursos que eu solicitei. Então, assim, a gente já fez uma pré-configuração, né, do HTTP Security, porém, a gente ainda está mantendo algumas configurações do Spring Security. Muitas vezes também vocês vão ver a utilização da anotação aqui nessa classe de configuração do Spring Security, aquela anotação que é Enable Web Security. Quando a gente anota essa classe de configuração de segurança com essa anotação @enable web security, o que a gente está fazendo? A gente está desligando, vamos dizer assim, totalmente todas as configurações default do Spring Security. E assim, o que ele vai levar em consideração vai ser todas as configurações personalizadas que a gente definir aqui dentro dessa classe, certo? Então, se você quiser utilizar apenas as suas configurações e não quiser a interferência de configurações default do Spring Security, é só você anotar essa classe, né? No caso, a minha classe Web Security Config, anotar ela com @enable web security, certo? Então, agora aqui, vamos continuar na nossa implementação de autenticação.
Bom, ok, até agora a gente testou dois métodos, né, HTTP, que foi, na verdade, um método, que é o método GET, mas trazendo uma listagem de todos os recursos e também trazendo um recurso específico, passando o ID. Agora, um outro teste que eu quero mostrar para vocês, antes da gente prosseguir com as configurações, é com relação a métodos POST, por exemplo, métodos construtivos e destrutivos, como um POST, um DELETE, né? Aqui eu tenho um exemplo do método POST, dessa requisição, onde eu envio dados como o número da vaga, a placa de carro, a marca, modelo, cor, responsável, apartamento, bloco, para ser salvo na nossa base. Acessando o endpoint parking spot do método POST, né, e passando um JSON. Então aqui vamos utilizar do Basic Out, onde eu vou passar as mesmas credenciais que foram geradas, né, pelo Spring. Aqui eu vou pegar aqui novamente, só para garantir que eu estou pegando a correta. Vamos voltar aqui no Postman, vou substituir Show Password. E agora eu estou enviando a autenticação, então na hora que eu olhar aqui no Headers, né, ele já incluiu a chave Authorization com o Basic mais o encode do username com o password, mas vocês vão notar algo agora um pouquinho diferente. Mesmo eu estando com as credenciais corretas, vamos enviar essa requisição, olha só o retorno que eu tive do servidor, 403. Ou seja, não autorizado. Lembrem o que eu expliquei lá atrás nos slides. 401, não autenticado. 403, o usuário ele está autenticado, mas não tem autorização para acessar este recurso ou este endpoint específico. Mas por que isso daqui está acontecendo, já que eu defini aqui nas configurações, por enquanto, né, as poucas configurações que fizemos até agora, a gente já definiu que todos os métodos precisam de autenticação, mas não fizemos nenhum controle ainda de acesso, né, restringindo isso. E por que o método POST ele não está permitindo? E se eu fizer a mesma coisa, por exemplo, para o método DELETE, vamos incluir aqui. Vamos tentar acessar o método de delete, passando aqui um determinado ID desse recurso para ser deletado. E eu vou ter a mesma resposta, o mesmo retorno, 403 não autorizado. Bom, por isso que eu fiz questão de trazer naquela pequena lista, né, de algumas mais comuns vulnerabilidades de segurança que a gente pode encontrar, vocês puderam visualizar sobre o CSRF, né, com relação ao Cross-Site Request Forgery. E dependendo ali do fluxo que eu mostrei para vocês, pode ser que usuários, né, mal intencionados criem links que induz o usuário logado em um sistema a ele clicar nessa página, e dentro dessa página ali pode conter scripts que executam ações indesejadas no nome daquele usuário logado. Então, o Spring Security, ele já traz uma configuração default. Então, para todos os métodos, seja construtivo ou destrutivo, como é o caso do POST e do DELETE, ele já traz este CSRF habilitado. Então, por isso que a gente não consegue, usando em consideração as configurações default, acessar, né, executar essas ações quando eu envio uma solicitação utilizando o método HTTP DELETE, e a mesma coisa aqui utilizando o método POST. E como que a gente contorna isso? Primeiro, a gente tem que voltar aqui na configuração do Spring Security e desativar essa mitigação que o próprio Spring Security ele tem contra essa vulnerabilidade CSRF. Mas sempre que a gente precisa fazer isso, né? Lembrem, principalmente quando a gente tem aplicações com interfaces, com TimeLeaf, JSP, por exemplo. E aqui o próprio Spring, ele traz uma nota, aqui eu deixei aqui para vocês, para mostrar que
dentro da própria documentação do Spring, onde ele traz aqui um exemplo, né, uma recomendação de quando utilizar ou não utilizar essa proteção contra essa vulnerabilidade. Então, se a gente não está utilizando esse tipo de interfaces, no nosso caso, a nossa aplicação, ela é uma API, onde a gente está utilizando, nem é o browser, é o Postman, né, para fazer todos esses testes. Então, realmente não tem por que a gente deixar essa proteção habilitada. A gente pode desabilitar conforme a gente vai fazer agora na sequência. Mas depois também vocês podem dar uma olhadinha aqui para ver certinho, né, todos os detalhes da recomendação da própria documentação do Spring de quando utilizar ou não utilizar essa proteção CSRF, certo? Então agora, continuando aqui essas configurações, a próxima então é desativar este CSRF para que a gente consiga então ter acesso aos métodos posts, delete e put. Então o que a gente precisa fazer? Como aqui a gente já tem algumas configurações e agora vai ser uma configuração a mais, vamos utilizar do end, né, para a gente unir aí essas configurações, ponto csrf.disable. Então, eu vou desabilitar essa proteção CSRF. Lembrando que se a gente precisar manter essa proteção habilitada, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar, em toda solicitação, né, post, por exemplo, enviar este token CSRF que é gerado pelo Spring. Mas aqui no Postman, por exemplo, a gente já não consegue obter isso de forma nativa. Eu deixei até o link aqui para mostrar para vocês. É preciso da gente baixar e instalar um interceptor para ele conseguir, então, capturar este token e a gente incluir juntamente aqui nesses headers mais uma chave, né? No caso, este token, e incluir isso juntamente com as credenciais de autenticação e para a gente conseguir realmente ter esse acesso. Então, para quem tiver curiosidade, quiser fazer todo esse passo a passo, quiser deixar habilitado essa proteção, aí vocês podem então fazer essa instalação deste interceptor aqui no Postman para obter este token, né, que o Spring Security gera, e sempre que você for fazer uma solicitação via post, por exemplo, você inclui mais essa informação aqui no header da solicitação, certo? Ok. Por enquanto, então, vamos voltar aqui na aplicação. Eu fiz mais essa pequena configuração, vou subir a aplicação novamente com essa atualização para a gente ver se agora sim eu vou conseguir acessar, né, enviar um post para o servidor, sem receber este status 403. Então, a aplicação aqui subiu. Vamos voltar aqui no Postman, e eu vou enviar este post para o servidor. Aqui eu já preenchi, né, com os dados necessários. O authorization aqui já está com o basic out com as credenciais corretas. E agora aqui vamos enviar essa solicitação. Deu não autenticado, porque eu subi a aplicação, ele gerou um novo password. Copiei errado. Vamos colocar este novo password gerado pelo Spring Security e agora eu vou enviar este post. E olha só, agora sim eu tive o retorno desejado, que é o 201 created. Então, agora com este CSRF desabilitado, eu consegui acessar este método HTTP, né, enviar essa solicitação de salvar um novo cadastro de vaga de estacionamento. Vamos agora testar o delete. Vou pegar aqui alguma vaga. Essa daqui, por exemplo. Vou substituir aqui o ID e também a senha gerada. Vamos enviar. E olha só, consegui deletar este recurso. Então, agora funcionou, né? Agora eu tive autorização aí, porque o Spring Security não fez esse bloqueio interno.
Então, até agora, a gente já criou aqui algumas configurações, né, de autenticação, mas vocês podem ver que essas credenciais ainda estão sendo gerenciadas pelo Spring Security. Então, o próximo passo é a gente incluir uma customização para autenticação em memória a princípio, e depois a gente vai evoluir isso para base de dados com o JPA. Então, a mesma coisa, como estamos utilizando o Web Security Configure Adapter, vamos utilizar mais um método de substituição para a gente criar, então, essa customização, que é com relação a este método de configuração também, só que agora, ao invés da gente setar configurações do HTTP Security, vamos criar configurações de autenticação, do Authentication Manager Builder. Aqui eu vou fazer os imports necessários. Ok, então por isso que a gente também tem que utilizar o @override, porque é um método, né, dessa classe de configuração do Spring Security. E aqui embaixo, então, o que a gente vai estar configurando? Autenticação em memória, in-memory authentication. E aqui eu vou definir o username, né, com o método with user, onde eu vou passar o username aqui default. Também um password, eu coloquei aqui 60, 70, 80, e ele me obriga a colocar uma rules pelo menos, né? Pelo menos uma. Aqui ele tá no plural, né? Roles, mas eu posso colocar, por exemplo, admin, ou admin e user student, mas pelo menos uma eu preciso definir, porque senão ele vai me dar um pointer exception dizendo que eu não defini nenhuma rules nessa configuração. Então, por enquanto, temos setado essas novas configurações. Vamos subir a aplicação novamente com essas alterações. Agora vocês podem observar que com essa pequena configuração que eu fiz, ele já não vai mais gerar aquele password. Por quê? Porque agora as configurações default do Spring Security, que é o username igual a user e aquele password que a gente estava pegando aqui do console, não vão mais funcionar. Por quê? Ele substituiu aquelas configurações de credenciais por essas aqui que eu acabei de definir, por essa autenticação Manager Builder que eu acabei de informar, onde a gente está utilizando em memória, certo? Então aqui, depois vocês dêem uma verificada aí no console, não tem mais nenhuma senha, nenhum password sendo gerado. Vamos voltar aqui no Postman e eu vou tentar novamente agora fazer essa solicitação utilizando ainda as credenciais antigas, né? Só para a gente fazer esse pequeno teste. Não autenticado, e agora eu vou colocar as credenciais que eu defini, que é o username Michele 60, 70, 80. E olha só, deu um status bem desejado, né, que é o status 500, mas eu quis mostrar para vocês aqui por que deu este status 500. Vamos voltar aqui na aplicação. Ele vai me dizer que eu não tenho nenhum password encoder configurado, né? Está igual a null. Olha só o erro que ele está acusando aqui, que foi lançado. Aqui dentro, na hora que eu defini o meu password, eu coloquei uma string qualquer ali, uma simples string e pronto. Mas o Spring Security, ele não olha uma string qualquer. A gente precisa passar um password encoder para que ele então consiga fazer, né, criar essa autenticação da forma correta. Então, o que a gente vai precisar fazer? Eu vou precisar criar aqui embaixo, dentro dessa mesma classe aqui de configuração, vou fechar aqui esse terminal, eu vou precisar definir um bin deste password encoder. E qual que vai ser este bin? Eu vou colocar aqui esse método. Eu vou criar um método onde eu anoto ele com @bin, porque este password encoder, ele faz parte da biblioteca do Spring Security, né? Então, para mim dizer que
este password encoder ele vai ser um bin do Spring para depois a gente conseguir criar pontos de injeção com ele e tudo mais, a gente precisa anotar ele com @bin. Então vamos fazer aqui os imports. Password encoder return new bcrypt password encoder. E agora a gente vai utilizar este método aqui em cima. Então a gente vai utilizar essa mesma string 607080, mas a gente vai primeiro passar essa string num password encoder, certo? E como que vai ficar isso? Vou utilizar este método aqui embaixo. Password encoder .encode, e aí eu passo o que eu quero que ele faça esse tratamento, que é essa string. E agora sim está ok. Vamos executar a aplicação novamente com essas alterações para ver se agora, ao invés do erro 500, a gente consegue aí ter um status ok. A aplicação subiu, só para conferir que não foi gerada nenhuma credencial de acesso default do Spring Security. Vamos enviar novamente aqui essa requisição. E agora sim, olha, eu consegui acessar a lista de recursos, né, que eu solicitei para nossa aplicação. Está tudo ok, já está funcionando essas credenciais aqui com a autenticação em memória que a gente acabou de definir. Então, vocês podem ver que são passos bem simples, né? Eu estou fazendo aqui de forma bem detalhada mesmo, para vocês entenderem por baixo dos panos o que está acontecendo, por que o Spring trabalha dessa forma, porque depois que vocês entendem isso, vocês podem implementar diferentes modelos de autenticação em diferentes projetos, né, dependendo aí da necessidade de cada negócio. Ok, então agora já está tudo pronto, já fizemos aqui essa configuração de autenticação em memória. E agora então vamos evoluir mais um passo dessa autenticação. Vamos substituir essa autenticação em memória, que a gente deixou fixo aqui um único username com um password, para a gente deixar isso de forma mais dinâmica, utilizando então do banco de dados para a gente guardar então essas credenciais, e também depois a gente já vai fazer o controle de acesso utilizando as roles, certo? Só que antes disso, eu vou só voltar aqui no Postman. A gente testou o método getAll, só para mostrar agora que o método post vai funcionar também. Vamos enviar aqui uma solicitação, passando agora essas credenciais que eu acabei de definir em memória. Aqui, como eu não mudei nada, se der um conflito, ok, eu consegui acessar normalmente e enviar um post. Vamos ver se vai dar certo. Olha só, então 409 conflito, eu fui autenticada, eu estou autorizada, tudo ok. Ele só não salvou porque eu mandei dados aqui semelhantes ao que eu tinha enviado anteriormente. Mas aqui esse teste rápido só para mostrar para vocês que tanto por um post quanto para um delete, ele vai funcionar normalmente agora com essas novas configurações que a gente fez. Mesma coisa, eu vou tentar excluir um parking spot que já foi excluído. Ele vai me retornar not found. Mas, se eu tivesse enviado uma credencial errada, por exemplo, ele iria me retornar não autenticado, certo? Então, está tudo ok, tudo dentro dos conformes. Então, agora vamos seguir aqui com a nossa implementação de autenticação via banco de dados utilizando o JPA. Parar aqui a aplicação. Então, agora o que vamos fazer? Aqui, dentro de Models, eu tenho uma entidade que é o nosso Parking Spot Model. E como a gente vai salvar usuários no banco de dados, tanto usuários e depois, posteriormente, vamos salvar também as roles deste usuário, a gente vai precisar ter entidades do banco que correspondam a esse usuário. Então, vamos precisar criar novos models, um model para usuário e depois models para os cargos, né, as funções que são as roles, certo? Então, vamos começar primeiro, vamos dividir, vamos fazer essa autenticação via base de dados com JPA em duas partes.
vamos criar, a princípio, toda a implementação de user, utilizando os tipos user details do Spring Security. E depois, posteriormente, a gente vai inserir o controle de acesso com as roles, certo? Então, primeiro, agora a gente vai fazer todas as tratativas com relação a usuários. Então, a primeira coisa que temos que fazer é criar uma entidade, né, um model, que vai ser o model de usuário, que vai se chamar, então, aqui, e user model, dentro do pacote de models que a gente já criou anteriormente. Então, ela é uma nova classe. Aqui em cima, então, para que a gente faça o mapeamento JPA, eu vou anotar com @entity, @table, né? Vou definir que essa tabela no banco de dados vai se chamar tb_user. E agora, eu vou implementar o serializable aqui, conforme a gente já fez aqui para o Parking Spot Model. Na verdade, eu vou copiar este serializable para a gente colocar aqui também. E eu já vou definir aqui alguns atributos que este User Model ele vai conter. Então, quais são esses atributos? Vamos ter um User ID do tipo UID. Por que eu estou utilizando o UID, né? Porque a gente já tem que pensar sempre em trabalhar com dados distribuídos. Por exemplo, se a gente estiver utilizando uma arquitetura de microserviços, para que não ocorram conflitos, né? O tipo mais apropriado para sistemas distribuídos é o UID. Porque se a gente estivesse utilizando um sequencial, como a gente tem dados distribuídos, replicação de dados dentro de uma arquitetura, pode ser que aconteça de conflitos. Então, para já deixar isso pronto para a evolução, vamos deixar já com o tipo apropriado, que é o UID. Vou fazer aqui os imports das anotações @id, @generated_value, para gerar automaticamente esses IDs. Então, esse daqui é o primeiro atributo. O segundo é um username do tipo string. Eu simplesmente anotei aqui com @column, para que na hora que ele for gerar essas colunas, né, criar todo esse mapeamento do JPA, ele não permita que essa coluna ela seja nula e também que ela tenha um único valor. A gente não pode inserir ali usernames repetidos. E por último, o atributo password, onde a gente também define que este valor ele não pode ser nulo. E agora que a gente já definiu estes atributos, né? O que vamos fazer? Vamos precisar implementar mais uma classe, só que é uma classe agora de configuração do próprio Spring Security, que é o User Details. Então, quando a gente tem um User Model, por exemplo, na nossa aplicação, esse User Model, ele faz parte do nosso domínio, né? Das classes da nossa aplicação. Mas como que a gente faz o Spring Security enxergar que esse User Model vai ser um usuário que ele utiliza internamente para realizar a autenticação em si? Então, a gente precisa implementar o User Details, que é o usuário do tipo já esperado pelo Spring Security. Então, a gente vai fazer aqui o import do User Details. Olha só, ele faz parte, né, do pacote do projeto Spring Security Core. E agora precisamos também implementar os métodos que vem aí um conjuntinho de métodos dessa classe. Então aqui vou já selecionar para implementar todos. Então aqui abaixo a gente vai ter o Get Authorities, que na verdade é essa coleção de funções, né, de cargos que ele espera ali de um usuário. Por enquanto aqui vamos deixar null. O Get Password, na verdade a gente já tem este password aqui em cima definido. Então aqui eu vou colocar simplesmente this.password. Aqui o username também já definimos aqui em cima, então a gente vai referenciar ao atributo que a gente já criou logo acima ali no começo da classe.
E aqui tem uns outros métodos que é com relação à validação se a conta não vai ser expirada, não vai estar bloqueada, se as credenciais não expiradas, né? Se é um usuário ativo. Aqui está tudo false, mas vamos deixar isso daqui como true. Todos estes métodos. Vamos alterar para essas checagens. E aqui logo abaixo, eu vou gerar os métodos get e setters que ficaram faltando. Prontinho. Então, o nosso model, né, o nosso user model já está finalizado, né? Agora, então, a gente vai poder executar essa aplicação só para a gente conferir se essa tabela ela foi gerada no banco de dados. Se eu olhar aqui no nosso pgadmin, por enquanto, no Parking Control DB, a gente tem apenas uma tabela, que é a TB Parking Spot. E agora a gente vai subir essa aplicação para essa tabela ser gerada aí com todas essas colunas de forma automática. Mas antes de subir a aplicação, eu vou já criar o repository e também já vamos gerar uma senha utilizando do encoder, para que a gente depois possa salvar já alguns usuários no banco de dados quando essa tabela ela for gerada. Outra coisa também, pessoal, que eu queria comentar aqui é que dessa forma eu coloquei o nosso user model juntamente com o user details, né? Eu estou transferindo ali o nosso user model como um tipo user details, que é o tipo do Spring Security. Tem outras formas de implementar esse vínculo, né, onde a gente pode fazer tanto junto quanto criar um user details separado. Aqui dessa forma eu criei o user model e já implementei o user details para ficar tudo aqui dentro deste módulo, certo? Só como observação. E vamos continuar aqui então. Vou criar já um repository, que é uma interface, onde eu vou chamar de user repository. Aqui, para deixar mais sugestivo, a gente já pode deixar o @repository para mostrar para o Spring que é um bin do tipo repository. E também já vamos estender o JPA repository, onde a gente passa qual que é o model, user model, e também o tipo de identificador, que é o UUID. Pronto, ele já ficou aqui, o nosso repository já ficou pronto, depois a gente só vai definir os métodos que vamos utilizar, né? E aproveitando, antes de subir a aplicação, eu vou vir aqui na classe principal, que é o Parking Control Application, e aqui dentro do método main, na hora que ele subir a aplicação, eu já vou deixar aqui definido um system out para ele printar ali no console para a gente uma senha já utilizando do encoder. Então, vou utilizar aqui o system out print ln. E aqui o que a gente vai fazer? Da mesma forma que fizemos aqui anteriormente essa configuração, né, de new by crypt password encoder, eu vou copiar essa geração aqui de encoder e aqui utilizado encode, e eu vou passar aqui dentro uma senha que vamos utilizar para salvar do banco de dados. Por quê? Daqui a pouco, né, os próximos passos para a gente fazer todos esses testes, vamos salvar alguns usuários no banco. O correto depois é vocês criarem os endpoints para salvar automaticamente esses usuários, salvar o controle de acesso desses usuários. Mas, por enquanto, a gente vai fazer isso via comandos SQL. Então, eu vou salvar um determinado username, vou salvar também uma determinada senha. Só que eu não posso salvar a senha como uma string. Eu tenho que já salvar essa senha preparada ali para o que o Spring Security espera, que é uma senha já utilizando do encode, né? Uma senha criptografada utilizando do Crypt Password Encoder. Então, aqui dentro eu vou definir que a senha que a gente vai trabalhar aí na sequência nos testes vai ser senha 123, certo? Então, agora, quando eu subir essa aplicação, a gente já vai pegar o que ele gerar aqui
o que ele printar aqui no console para a gente já salvar isso no banco de dados. Então, agora sim, vamos subir a aplicação, já vamos conferir se a tabela foi criada corretamente. Primeiro, vamos verificar aqui se ele vai gerar o encode dessa senha, 123, e olha só, ele gerou. Olha só esse código grandão aqui, então, que a gente vai salvar no banco de dados. Então, ao invés de eu salvar uma senha 123 no banco de dados, eu vou salvar todo este encode que corresponde à string senha 123, certo? Ok, agora vamos aqui no pgadmin, vamos dar um refresh aqui nas tabelas e ver se foi criada a TB user. Aqui a gente pode vir em propriedades para dar uma olhadinha nas colunas, por exemplo, no que foi gerado, user ID, password e username. Tudo ok, tudo correto até agora. Agora, pessoal, então o que vamos fazer? Lembrem-se, depois para evoluir toda essa aplicação, toda essa API, né? O ideal é vocês criarem endpoints para cadastrar um usuário, onde ele vai entrar com um login, né, que ele deseja, com o seu username, com a senha que ele deseja, e a gente criar um endpoint para fazer isso tudo de forma automática. Mas, por enquanto, né, como aqui o foco é a configuração do Spring Security, então eu vou já inserir alguns usuários aqui no banco de dados via comandos SQL. Então, qual que vai ser o comando que a gente vai utilizar? Vai ser o insert, vamos inserir um novo usuário, né? Insert into tb user, que é a tabela que acabamos de criar, os valores de UID, o encode que foi gerado aqui no console e o username aqui eu coloquei que vamos gerar a usuária Maria. O UID tem duas formas aqui da gente inserir o UID, né? Como a gente vai fazer por comandos SQL, a gente precisa definir isso. Quando a gente for fazer via aplicação, isso vai ser gerado automaticamente, como a gente definiu aqui anteriormente no User ID Generated Value, certo? Mas, por enquanto, a gente precisa passar este UID aqui, que será salvo. Então, vocês podem vir aqui neste site, que é o UID Generator, e aqui a gente pode gerar os UIDs aqui aleatoriamente. Vamos copiar esse daqui, vou voltar aqui nesse comando, substituir o UID, e agora eu preciso aqui substituir o encode que foi gerado aqui para mim no console. Porque a Maria, o username dela vai ser Maria e a senha 123. Só que, lembrando, eu não posso salvar aqui no banco de dados, eu não posso fazer isso, salvar senha 123. Eu preciso passar o encode correspondente à senha 123. E aqui no caso, o usuário, username Maria, certo? Vamos agora executar este comando. Ok. Um usuário salvo com sucesso, e agora vamos salvar outro usuário, que vai ser o usuário João. O João, ele vai ter a mesma senha da Maria, vai ser senha 123, então o encode eu não preciso modificar. A única coisa que eu vou modificar é o UID, porque cada recurso tem que ter seu próprio ID. Aqui eu vou dar um refresh, ele vai me gerar um novo UID, vou copiar, substituir aqui e executar este comando para salvar o usuário João. Ok, então agora a gente já tem dois usuários salvos na base de dados. Select asterisco from tb user. Vamos ver esses dois usuários salvos. Ok, temos a Maria e o João. Então, já está tudo ok. Agora, vamos voltar aqui para a nossa aplicação e continuando, então, essa autenticação via base de dados JPA, já temos o nosso User Details, que é o tipo de usuário do Spring Security. E agora vamos criar uma segunda classe de configuração de segurança, que vai ser o User Details Service, onde vamos utilizar um método para buscar um determinado usuário da base de dados, né, utilizando o username.
Essa é uma classe também que vamos utilizar de uma classe já pronta do Spring Security. Então, eu vou chamar essa classe de... Já tinha anotado aqui para ficar mais fácil. User Details Service Implement. Vou criar ela juntamente aqui dentro do pacotinho Security, que ela também é uma classe, querendo ou não, de segurança do Spring Security. Porém, vou anotar ela com @service, ela vai ser um bin do tipo service. E essa classe, ela vai implementar User Details Service, que também faz parte do pacote Core do Spring Security. Olha só, Org, Spring Framework, Security Core e User Details Service. E também precisamos implementar os métodos, um único método, né, definido nessa classe, que é o Load User by Username. Então, já vou colocar aqui para a gente implementar este método. E esse método, ele recebe um username. E o que ele faz? Ele vai buscar na base de dados qual que é o usuário correspondente deste username. Então, por isso que a gente, na hora que for criar o user model, a gente tem que garantir que o username seja único, né? Para ele trazer um único usuário. Então, nesse ponto aqui, dentro deste método, a gente vai criar na implementação para que ele busque este usuário da base de dados. E para isso, a gente vai precisar, então, acessar o nosso User Repository. Já criamos, né, a interface User Repository. Vamos, então, precisar criar um ponto de injeção de User Repository aqui dentro de User Details Service Implement. Então, a gente pode fazer isso, né, de duas formas, utilizando o @authorite, User Repository, ou a gente pode fazer também via construtor, onde o próprio IntelliJ ele já sugere. Então, utilizei ali o atalho do IntelliJ, criei este ponto de injeção de User Repository aqui dentro de User Details Service Implement. Então, agora a gente pode já utilizar o User Repository e utilizar daqueles métodos defaults, né, do JPA. Porém, o método que a gente vai precisar utilizar, ele não é um daqueles métodos prontos. A gente vai ter que definir esse método dentro de User Repository. E qual que vai ser este método? Vamos precisar ter como retorno um User Model, um optional de User Model, passando um determinado username. Então, vamos deixar aqui definido que queremos como retorno um User Model, find by username. Find, né, by, vamos pesquisar um User Model passando um username específico, que é uma string e username. Então, agora a gente já pode utilizar deste método ali que a gente definiu aqui dentro de load user by username. Então, é isso que a gente vai fazer. Agora, vamos criar, então, a implementação aqui dentro. User Model, e aí a gente vai utilizar do User Repository, ponto, find by username e username. E agora eu vou colocar aqui uma tratativa para quando ele não encontrar um determinado usuário com este username. Então aqui, como a gente tem como retorno um optional, a gente pode utilizar desse or else, né, para a gente lançar aqui uma exceção quando isso acontecer. Então, eu vou pular uma linha aqui e deixar isso tudo aqui embaixo. Então, o que vai acontecer? Vou fechar isso daqui. Ele vai pesquisar um determinado usuário pelo seu username. Se ele achou ok, se ele não encontrar esse username específico, a gente vai lançar aqui essa exceção dizendo que o usuário com esse username não foi encontrado. E aqui a gente vai retornar o nosso User Model, já que o nosso User Model é do tipo User Details, certo? Então, por enquanto, essa daqui é a configuração que a gente precisa fazer, né? Aqui dentro de User Details Service Implement, a gente utiliza do User Details Service, que faz parte aí do core do Spring Security, onde ele já traz este método
pronto, vamos dizer assim, esse método definido só para a gente implementar, para encontrar então este usuário. Ok, e agora vamos voltar aqui na nossa classe de configuração principal do Spring Security e lembrem-se que a última alteração que a gente fez aqui foi criar uma configuração de Authentication Manager Builder definindo uma autenticação em memória. Mas agora a gente não mais vai utilizar autenticação em memória, a gente já está utilizando de autenticação com base de dados, com JPA, então a gente precisa fazer essa alteração aqui também. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar configurando o Authentication Manager Builder, porém, ao invés da gente definir que vai ser uma autenticação em memória, a gente define que vamos utilizar do User Details Service que acabamos de implementar anteriormente. Aqui eu já coloquei, já substituí para ficar mais fácil, mas vocês podem ver que agora a gente vai precisar criar um ponto de injeção de User Details Service Implement aqui dentro da classe de configuração do Spring Security. Então aqui, como a gente já definiu que ele é um service, né? A gente vai poder criar este ponto de injeção aqui dentro. Authority, User Details Service Implement e User Details Service. E aqui vamos mudar para um ponto de injeção via construtor. E agora sim, então eu posso utilizar de User Details Service aqui dentro do nosso Authentication Manager Builder, onde eu vou passar que esse usuário ele vai ser não mais em memória, mas agora a gente vai utilizar do User Details Service do próprio Spring Security, passando as nossas configurações que fizemos nessa classe, onde a gente busca, né, o username através do método já preparado do Spring Security, onde a gente utiliza ali também como intermediário o nosso User Model, mas lembrando que o User Model ele está implementando o User Details, então, querendo ou não, ele já se torna também um tipo do Spring Security. E aqui então, estamos definindo que agora a autenticação, ao invés de ser em memória, vamos realizar a autenticação utilizando o User Details Service e também o Password Encoder que já havíamos criado aqui anteriormente, né, definido anteriormente. Então essa daqui é a configuração que a gente precisava alterar nessa classe principal aqui do Web Security Config. Com tudo isso pronto, agora a gente pode, para a aplicação, subir essas alterações para ver se vamos ter o resultado esperado. Ok, a aplicação subiu. Agora vamos vir aqui no Postman. E agora, se eu enviar essas credenciais aqui, eu não vou conseguir me autenticar, porque isso daqui era quando a gente tinha definido o usuário em memória, mas agora a gente já definiu dois novos usuários, que é o João e a Maria, que estão salvos no banco de dados. Só para fazer um teste, vamos enviar aqui a princípio. Não autenticado. Agora eu vou passar as credenciais da Maria, que é Maria username e a senha é senha 123. E agora sim eu consigo me autenticar e receber a lista de recursos corretamente. Mesma coisa, vamos mudar aqui, vamos utilizar aqui, no caso do método getOne, o João. Username João, a senha é a mesma que eu utilizei para os dois. Também foi autenticado. Se eu passar um username errado do João, não autenticado. Na hora que eu passo corretamente, ok. Vamos também verificar se eu conseguiria fazer um post aqui em Authorization. Vamos verificar se a Maria ela conseguiria fazer um post. Vou deixar aqui as mesmas informações, a gente vai ter como retorno um conflito, mas só para ver se a gente vai conseguir acessar esse método, certo? E olha só, deu certo, a Maria conseguiria sim salvar, é só ela passar as informações aqui corretas para salvar este cadastro. Bom, então está funcionando conforme o esperado. Dessa forma, já não temos mais nada definido em memória, aonde está os nossos usuários, né? Já está
na base de dados, onde a gente já salvou 2 usuários, a Maria e o João, e o Spring Security, ele já está utilizando da implementação que a gente definiu e buscando esses usuários na base de dados, né, através do método loadUserByUsername. E assim, ele busca este usuário e ele retorna aqui um tipo de usuário do Spring Security, onde ele usa esse usuário para realizar por debaixo dos panos ali a sua autenticação e realmente aqui ter como retorno a listagem de recursos ou um recurso específico e tudo mais. Bom, agora vamos para a última parte aí dessa implementação de autenticação com controle de acesso. Então, a autenticação a gente já finalizou, já criamos a autenticação utilizando de base de dados com o JPA, então ele já está buscando esses usuários dinâmicos, né, conforme a gente vai criando os novos usuários e a gente vai passando essas credenciais corretamente. Então, toda essa implementação de busca desses usuários já está feita. E agora o que vamos fazer? Vamos começar a inserir o controle de acessos. Então, precisamos definir aqui as nossas roles, né? Que a gente pode definir como cargos, como funções. Um usuário, por exemplo, pode ser admin, outro usuário pode ser user, outro usuário pode ser student. Aí depende muito, né, das regras de negócio de cada projeto. Então, vamos lá. Vou parar aqui a aplicação. Vamos inserir mais uma tabela no banco de dados. Para isso, vamos criar um Roles Model, né? Onde a gente vai criar todo um mapeamento JPA para que a gente consiga, então, criar essa tabela no banco, essa entidade. Vou aqui no nosso package Models, New Class. Então, vamos ter a nossa Role Model. E assim como a gente fez para o User Model, né? Não basta a gente apenas criar um User Model e querer que o Spring Security identifique que aquele User Model é referente ao Spring Security. A mesma coisa a gente precisa fazer com as rules, né? Como a gente implementou o User Details dentro de User Model, a gente vai precisar também utilizar de um tipo específico desse controle aqui de authorities do Spring Security para o nosso Model Rules, certo? Então, aqui vamos primeiro fazer todo o mapeamento JPA. Vou copiar aqui o @entity, @table, só que ao invés de ser tb_user, vai ser, tb_rule. Vamos utilizar do serializable também. E aqui, além do serializable, ele vai implementar um outro tipo do Spring Security, que é o Granted Authority. Vamos fazer aqui os imports. E o Granted Authority também possui um método que a gente precisa implementar. Mas antes de implementar esse método, eu só vou definir aqui os atributos dessa entidade Role Model, que vão ser 2 atributos apenas. Vai ser um Role ID e um Role Name. Vou fazer aqui o import de todas essas anotações. Depois, se vocês também quiserem criar os endpoints para deixar toda essa criação de roles automática, né? Então, já vamos deixar isso daqui definido para o ID ser gerado automaticamente. E o outro atributo, que é o nome dessa função, a gente vai utilizar de um enum. Então, por isso, eu tive que colocar aqui este @enumerated enum type string, porque quando a gente for salvar no banco de dados, eu não quero salvar ele como enum, eu quero trabalhar ele como enum aqui dentro da aplicação. Mas com relação à base de dados, eu quero que seja salvo uma string. Então, por isso que eu coloquei essa linha 18 aqui, definindo que vai ser salvo uma string no banco de dados, que essa coluna ela não pode ter valor nulo e que essa função, né, essa row, ela precisa ser única.
E agora a gente precisa também criar este enum, então, que se chama role name. Vou criar aqui um novo package específico para enums. É bom a gente deixar essas coisas todas separadas para ficar bem organizado. Vamos criar, então, agora um enum, role name. E aqui eu vou definir, então, qual que vai ser esses dois tipos de funções que vamos ter a princípio na nossa aplicação, que vai ser o role admin e o role user. Então, eu preciso gravar, salvar no banco de dados dessa forma, a palavra role, underline, e o nome, né, desse cargo, dessa função que eu quero definir, que é, no caso, admin e user. Então, feito isso, agora eu posso importar este enum que a gente já criou. E já que temos esses atributos prontos, agora eu vou implementar o método de Granted Authorities. Vou clicar aqui em cima, o IntelliJ me auxilia, ele já mostra aqui que tem um método para mim implementar. E aqui embaixo, então, o que eu vou definir? Get Authorities. O que eu vou passar? Vai ser o nosso role name. Só que como aqui a gente tem um enum, eu preciso transformar este enum em string, porque o retorno deste método é uma string, certo? E conforme padrão, aqui embaixo, agora a gente vai gerar os métodos getters e setters para esses atributos. Ok, então, por enquanto, a nossa TB, né, role já está pronta. Já temos, então, o nosso Granted Authorities, que é esse tipo de autorização aqui, de controle de acesso que o Spring Security trabalha. Só que agora a gente precisa levar em consideração o relacionamento dessa role model com os nossos usuários, com o nosso user model. Por quê? A gente pode ter múltiplas funções, né, múltiplas roles, e cada usuário, ele pode ter também múltiplas roles. Então, a gente precisa fazer este mapeamento desse relacionamento. E como que vai ficar, então, este relacionamento? Eu já tinha deixado aqui pronto para ficar um pouco mais fácil, que senão realmente fica um vídeo muito longo. Vou só fazer o import aqui e já vou explicar para vocês. Então, aqui, o que eu estou definindo? Eu estou criando um atributo, que é uma list de roles model, roles, e eu estou definindo o mapeamento many-to-many, ou seja, muitos usuários para muitas funções, para muitas roles. Estou definindo aqui o mapeamento unidirecional apenas do lado de user model, certo? E aqui em Join Table, eu já estou fazendo algumas configurações para ser gerada essa tabela auxiliar. Nesse caso, como é um relacionamento many-to-many, vai ser gerada uma tabela que vai relacionar os IDs, né, os UUIDs de user com os UUIDs das roles. Então, essa tabela, eu estou definindo já o nome dela, vai se chamar TB Users Roles. E o que vai ter nessa tabela? Os IDs de identificação dessas duas entidades para a gente, então, fazer esse controle, certo? Tanto o User ID quanto o Rule ID. E agora, na hora que a gente subir a aplicação novamente, uma nova tabela vai ser criada, né, com o relacionamento aí dessas duas entidades. E assim a gente vai poder definir, inserir valores, onde a gente vai fazer com que determinado usuário tenha determinada função, né? Por exemplo, a Maria, eu posso definir que ela vai ser uma admin e um user, ou ela vai ser apenas uma admin. Mas lembrando que para a gente criar esse vínculo, a gente também precisa criar rules no banco de dados. Então, é isso que vamos fazer os próximos passos. E agora, então, que a gente tem definido essa listagem de roles, não precisamos mais, neste método de user details, que é o get authorities, retornar null. Agora, a gente já pode retornar essa coleção. Então, aqui embaixo, eu posso definir
o retorno dessa coleção, this.rows, certo? Outra modificação que temos que fazer também é com relação ao nosso UserDetailsServiceImplement, que é essa classe aí que a gente utiliza para realmente obter este usuário do banco de dados e transformar aí este nosso UserModel em UserDetails, que é o modelo, né, o tipo esperado pelo Spring Security. Então, até então, a gente já tem isso daqui pronto, já estávamos retornando aqui o UserModel. Mas para ficar agora, vamos dizer assim, uma construção mais consolidada, a gente vai utilizar, vamos construir aqui um novo retorno, não mais o UserModel conforme a gente estava fazendo. Vamos utilizar esse user do Spring Security, onde a gente vai construir este user, que também é do tipo UserDetails, certo? E assim a gente usa o construtor de user, passando alguns atributos que ele já espera. Se a gente der um Ctrl Alt, a gente entra neste construtor e a gente vê exatamente o que este construtor ele espera, quais são as ordens, né, de todos os atributos. Então, ele espera aqui um username, um password, aqui com relação àquelas configurações do método para ver se o usuário está ativo, se a conta não expirada, credenciais não expiradas, conta não bloqueada e por último aqui a coleção de authorities, que é a nossa listagem de rules que a gente acabou de definir, certo? Então, olhando aqui, é exatamente isso que eu estou passando. Então, eu estou pegando o nosso user model que a gente obteve do banco de dados, se esse user model existir, e eu estou aqui passando cada um desses atributos de forma separada, tanto o username, o user password, coloquei true para todas essas configurações, né? E aqui, ao final, agora eu passo essa listagem de authorities, que é as nossas rules. Então, essa daqui era a configuração que faltava nessa classe de configuração do Spring Security que a gente está criando. E pronto, podemos já subir essa aplicação para ver se vai ser geradas mais duas tabelas, tanto a TB Rule e também aquela tabela intermediária que vai vincular tanto o ID de usuário com o ID das rules, certo? Então, vamos subir aqui a aplicação e dar uma olhadinha lá no nosso banco de dados. A aplicação subiu. Vamos dar um refresh aqui na tabela. E olha só, agora a gente tem a TB Rule. Vamos dar uma olhadinha nas propriedades dela. Com a coluna Role ID e Role Name. Com o tipo, vai ser salvo o tipo na string, né? Que definimos. E essa tabela TB e Users Roles. Que tem duas colunas, que é User ID e Role ID. Então, ok, tá tudo certinho, conforme esperado. Então, agora para a gente já começar a fazer os nossos testes, né, com esse controle de acesso e definir algum acesso para Maria, definir algum acesso para o João, o primeiro passo é a gente salvar algumas rules no banco de dados, como, por exemplo, admin e user, que é aqueles dois tipos do enum que criamos anteriormente. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma da gente gerar o ID. Tem aquela forma que a gente vai no site e a gente gera o IDs conforme a gente vai precisando. Ou a gente pode utilizar, olha só, dessa função gen random UID, que assim a gente não precisa ir lá gerar um UID naquele site e vir substituir. Ele já vai gerar aqui um UID único para a gente já salvar diretamente no banco de dados. Então, eu vou dar esse comando insert into TB rule com os valores campo 1, o ID, campo 2, né, que é o nome deste cargo, que é o rule admin. Vamos inserir este valor no banco de dados e depois vamos gerar aqui um outro insert, só que ao invés de um admin, vou gerar aqui uma outra função que vai ser o user. Ok, agora eu vou dar um select só para ver esses dois dados salvos, né, nessa tabela.
role admin e role user. Ok. E agora, pessoal, falta a gente unir, criar o relacionamento de usuários com as suas respectivas funções, com os seus respectivos cargos, né? Então, para isso, a gente vai utilizar também de um insert, onde a gente vai vincular o UID do usuário com o UID dessa role que a gente acabou de criar. Então, aqui eu vou inserir uma role para Maria e depois uma para o João. A Maria eu vou inserir ela como um admin. Então, eu vou já preencher aqui, pegar qual que é o ID que foi gerado para role admin. Vou selecionar aqui, substituir. Aqui eu vou duplicar este select, só que aqui vai ser para o user João. E o João, ele vai ser apenas um usuário. Então, eu vou substituir aqui a rule, que eu vou vincular para ele, que vai ser a rule com o ID correspondente para essa rule user. E agora aqui eu preciso substituir o ID da Maria e também do João. Então, vamos dar aqui um select nessa tabela user. Esse daqui é o UID da Maria. Ok. Já vou pegar aqui também o do João, para a gente já fazer essa persistência junto. Ok. Então, deixa eu só ver. Eu tenho dois UIDs diferentes, um para Maria e um para o João, e aqui dois UIDs diferentes também para as roles admin e user. Vou selecionar essas duas linhas, vamos executar estes dois inserts, e agora vamos ver na tabela se foi gerado esses dois relacionamentos. Select asterisco from tb users rules, que é o mesmo nome que a gente definiu aqui no relacionamento. tb users rules foi a tabela que foi gerada, certo? E olha aí, então conseguimos já, através aqui de comandos SQL, criar esse relacionamento. Então, a Maria, agora, ela é uma admin e o João é um user. Ok, vamos continuar, então, agora, definindo aqui o nosso controle de acesso. A nossa aplicação já subiu, a única coisa que a gente fez foi inserir esses comandos SQL. Vamos voltar aqui no Postman e tentar chamar este endpoint para obtermos essa lista de recursos. No caso, a Maria passando as suas credenciais. E olha só, a gente teve um retorno que a gente não estava esperando, que foi um não autenticado. O que será que está acontecendo? O que mudou? Para explicar melhor para vocês, vou parar aqui a aplicação. Vamos aqui dentro dessa classe UserDetailsServiceImplement e eu vou colocar um breakpoint nessa linha 23, onde a gente busca o usuário no banco de dados passando o username. Vou subir agora essa aplicação no modo de debug para a gente ver realmente o que está vindo, o que está sendo carregado, né, dessa base de dados. A aplicação subiu, vamos novamente enviar essa requisição. E agora, olhem só. Bom, ele vai buscar no banco de dados, né, este usuário. E na hora que eu vou inspecionar o que eu tenho em User Model, vocês podem ver que aquele relacionamento que a gente fez, que é o Many-to-Many, ele não está carregando as rules quando eu busco um determinado usuário. E assim, o Spring Security, ele não consegue fazer a sua autenticação ali por debaixo dos panos com este dado faltando, porque está utilizando um carregamento lento, né? A gente poderia simplesmente ir lá no relacionamento, definir como eager, ou a gente pode também utilizar um outro método que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, dessa forma, como rule não está sendo carregada, aqui, olha, ele não consegue, né, acessar estes dados dessa coleção de roles, ele retorna para mim, então, não autenticado.
Vamos agora fazer uma pequena modificação para resolver isso. Vou parar a aplicação por enquanto e eu vou anotar aqui a nível de classe, pode ser a nível também de método, a anotação @transactional. Porque assim, dessa forma, quando ele buscar esses dados do banco de dados, durante a transação, ele vai poder ter o acesso a essas rows, a essa coleção que ele precisa. Novamente, eu vou subir aqui no modo de debug para a gente ver se agora a gente vai conseguir ter acesso a esses dados e assim o Spring Security ter tudo que ele precisa para realizar essa autenticação. A aplicação subiu. Enviar aqui a solicitação. Vou deixar passar aqui para a gente ver o que está sendo carregado em User Model. E olha só, agora sim eu já consegui ver que a Maria tem uma função cadastrada para ela, tem uma row. Se a gente abrir aqui, a gente tem acesso que a Maria, ela tem a row admin. Ela é uma admin, então a gente tem tanto o nome dessa função quanto o ID. E dessa forma, completando agora aqui a criação do user do tipo user details, a gente tem aqui o resultado ok, né? E conseguimos acessar esses endpoints normalmente. Vou tirar o breakpoint aqui só para a gente fazer agora os testes no Postman e não ficar parando, né? Olha, vou enviar a solicitação novamente. Se eu enviar a credencial errada da Maria, não autenticado, mas agora, na hora que eu envio corretamente, ok. Vamos fazer esse teste agora aqui para acessar um determinado recurso, passando o ID para o João. Mesma coisa, né? Se a gente passar aqui credencial errada, tanto um username errado ou uma senha errada, eu não vou conseguir me autenticar, mas na hora que eu passo tudo certo, eu consigo acessar este recurso. Então agora, tanto o meu usuário João quanto a Maria, eles já têm esses cargos, essas funções definidos para cada um. A Maria está como admin, o João está como user. Mas aqui na configuração, a gente ainda não definiu, né, quais vão ser os endpoints que vão poder ser acessados por todos os usuários, ou se a gente vai ali restringir, por exemplo, para métodos construtivos, destrutivos, como post, delete. A gente pode definir que apenas usuários do tipo admin podem acessar aqueles métodos, né, aqueles endpoints. E usuários do tipo user, por exemplo, eles vão poder acessar apenas os métodos get, né, seja o getAll ou o getOne, para listar aí os recursos. E para a gente então fazer essa restrição, esse controle de restrição, a gente vai precisar definir mais algumas configurações aqui na classe de configuração do Spring Security. Então aqui por enquanto, o que estava definido? Que todas as requisições, elas precisam ser autenticadas. Agora a gente vai inserir algumas configurações a mais de restrição. Então tem duas formas da gente criar essas restrições com relação ao controle de acesso, né? As roles que a gente está trabalhando na aplicação. Utilizando de Entity Matchers dentro do método de configuração do HTTP Security, ou depois, como eu vou mostrar para vocês, utilizar de anotações a nível de método dentro do controller. Então, primeiro vamos utilizar dos métodos Entity Matchers para a gente fazer esse controle de restrição. Aqui, para ficar mais fácil, já colei aqui. Então, vamos incluir a linha 27, 28 e 29. Vamos utilizar deste Entity Matchers. Dentro do Entity Matcher, a gente pode passar tanto o método HTTP, que a gente quer especificar, ou seja, criar uma configuração específica para determinado endpoint, juntamente com determinado método, ou a gente pode passar simplesmente o path aqui, a URI. Isso daí vai muito do que você vai estar precisando, né, de implementar e quais são os endpoints, quais são as regras, né, que você vai levar em consideração para fazer esse controle de permissão. Coloquei aqui esses três só para a gente ter aqui alguns casos para testar. Então, a princípio, vamos fazer 3 restrições.
Não é muito bem uma restrição, né? Essa primeira, na verdade a gente está fazendo aqui uma liberação. Eu estou definindo que para os métodos HTTP GET, com a URI parking spot, aí asterisco, que eu posso utilizar o get1 passando um ID, ou eu posso utilizar passando paginação, passando o número que eu quero de elementos na página, entre outras coisas, eu vou permitir que os usuários acessem este endpoint sem autenticação. Permit all. Então, vocês podem ver que a gente pode fazer aí um mesclado, né? Tanto permitir alguns endpoints, algumas requisições sem autenticação e as demais a gente exigir essa autenticação. Já que na linha 29, eu estou definindo que para o método post HTTP, com a URI /parking spot, apenas o usuário que tiver a role user vai poder acessar. E o método delete, apenas o usuário que estiver a função, né, a role admin, vai poder acessar. Aqui eu tive que passar o parking spot /**, porque lembrando que no método delete a gente precisa passar o ID do recurso que a gente quer deletar. E dessa forma, então, a gente vai fazer esse controle aí de acessos, certo? Agora, então, de tudo que a gente já implementou, como que a gente vai fazer, né? O que a gente vai esperar? Olhando aqui, qualquer usuário vai poder acessar os métodos get, seja o getAll ou get1, sem passar autenticação nenhuma. Bom, a segunda possibilidade é que apenas o João, que é user, ele vai poder acessar o método post. A Maria não, porque a Maria é admin. E a mesma coisa aqui embaixo. O método de delete, apenas admins vão poder acessar. Então, a Maria admin, que a gente definiu, ela vai poder acessar e o João, que é o user, não vai poder acessar o método de delete. Vamos ver se a gente vai ter agora esse resultado. Vou parar a aplicação, subir a aplicação agora em modo normal. Ok? Agora vamos vir aqui no Postman. Bom, primeiro, vamos testar os métodos getAll e get1. Vou tirar aqui a autenticação, não vamos enviar autenticação alguma. E olha só, consegui acessar. Mesma coisa que o get1. Também consegui acessar. Agora vamos testar o post. Inclusive aqui eu vou alterar algumas coisas, só para a gente realizar mesmo um post. João Correia 2. O apartamento aqui vai ser 220B. Ok. Então agora não vai dar mais o conflito. Vamos incluir um novo registro, um novo cadastro de vaga de estacionamento. Mas o que interessa pra gente agora é essas credenciais aqui. A Maria, ela vai conseguir acessar? Vamos olhar aqui na nossa colinha. Esse é o método post. Ele permite apenas usuários com a role user. A Maria, ela é o quê? Ela é a admin. Então, ela tem que receber como retorno 403. Ou seja, ela está autenticada, mas ela não está autorizada. Vamos ver se a gente vai ter esse retorno. E olha só, ok. E o João? O João, ele é um user, então ele tem que conseguir acessar esse método e realizar esse post. Vamos ver se vai dar certo. E olha só, então o João realmente conseguiu, deu tudo certo. Agora, se eu enviasse credenciais erradas, aí a gente teria o nosso 401, que é não autenticado, certo? Então, tá funcionando ok. Agora, com relação ao método de delete, vamos novamente aqui pegar algum item da listagem, esse mesmo que eu acabei de salvar. Eu coloquei João Inácio Correia 2. Vamos tentar deletar este recurso. Vamos então aqui para a nossa colinha. Método de delete. Apenas admins podem deletar um recurso. Vamos tentar então primeiro com o João. João não é um admin, ele é um usuário. Ele vai conseguir deletar? Não. Ele está autenticado, mas não está autorizado. E a Maria? A Maria é uma admin. Então, a Maria pode deletar este recurso, certo? Então, assim,
a gente já inseriu esse controle, né, de acessos utilizando dessas roles, tanto user quanto admin. Agora, por exemplo, como a gente fez lá o relacionamento many-to-many, o usuário ele pode ter múltiplas funções. Então, a Maria ela pode ser admin, mas ela pode ser usuário também. Mesma coisa para o João. Então, aqui a gente tem várias outras maneiras, né? A gente utilizou aqui uma rule específica, mas a gente poderia definir um conjunto de funções. Ou seja, se eu colocasse aqui, has any rule, ou seja, alguma dessas rules, aí eu passaria o user e o admin. Então, se a Maria, por exemplo, ela for admin, mas esse método ele aceita tanto user quanto admin, então ela conseguiria também acessar esse método. Então, tem muitas regrinhas aqui, depende de como que a gente vai precisar preparar aí cada um desses endpoints, desses métodos, para fazer então essa autenticação e esse controle de acesso. Aqui eu vou voltar, deixar aqui como a gente já havia feito, certo? Então aqui, dessa forma, a gente utilizou, né, do Entity Matchers e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma outra forma de inserir também estes controles de acessos, mas não mais dentro da classe de configuração, mas sim a nível de método dentro dos controllers, certo? Mas antes disso, agora eu quero retomar um outro assunto. Bom, se vocês estiverem utilizando já as versões atuais do Spring Security, a partir do 5.7, vocês vão ver que o recomendado agora é utilizar não mais de métodos de substituição da classe Web Security Configure Adapter, porque a partir dessa versão, essa classe ela foi descontinuada. E o que acontece então? O próprio Spring, ele orienta a gente a começar a utilizar essa configuração utilizando de componentes. Então eu vou mostrar aqui para vocês a nota que saiu no começo desse ano do próprio Spring, né? O que ele recomenda a partir de então a gente utilizar, ao invés de utilizar do Web Security Configure Adapter, a gente utilizar ali de componentes para realizar essa customização, essa personalização do Spring Security. Então aqui tem todo o passo a passo, né, dependendo das configurações que você vai utilizar, né, se você vai configurar o Web Security, se você vai configurar o HTTP Security em memória ou utilizando de autenticação com o User Details. Então vocês podem conferir depois o que ele recomenda você substituir na sua implementação. E é exatamente isso que eu vou mostrar agora para vocês, para a gente já deixar o nosso projeto, né, de forma atualizada e recomendada a partir deste ano aí pelo próprio Spring. Então, voltando aqui na aplicação, vou parar aqui a aplicação novamente. Se a gente dá uma olhadinha aqui no que foi baixado quando a gente inseriu a dependência do Spring Security na aplicação, olha, estamos utilizando o Spring Security Core 5.6.1. Então, a gente ainda está na versão antiga, não vai ter nenhum problema, mas a partir do Spring Security 5.7, se você está utilizando aí um Spring Boot mais recente, ele já vai baixar por debaixo dos panos aí a versão também mais recente do Spring Security. E aí é recomendado você utilizar dessa maneira que eu vou mostrar a partir de agora. Então, para a gente não ter conflito, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser comentar essa classe de configuração, que agora vamos criar uma configuração de uma outra forma, certo? É uma configuração bem mais simples e vocês vão poder conferir. Vou copiar o nome dessa classe, porque agora a gente vamos criar uma classe semelhante a essa, só que aqui eu vou colocar V2, só para ficar aí a diferença dessas versões. E essa classe, ela também vai ser uma classe de configuração do Spring Security. Então, lembrem-se de comentar essa anotação, porque senão vai dar conflito aí de configurações do Spring Security. O Spring não vai saber qual levar em consideração, certo? Então, aqui, já criei Web Security Config V2. O que a gente teria que fazer se a gente fosse seguir a moda antiga, né? Estender Web Security Configure Adapter. Só que agora a gente não vai mais utilizar desses métodos override de configuração. Vamos utilizar de componentes para isso.
E como que a gente faz isso? Se você olhar na própria sugestão do Spring, né, como que a gente deve lidar com essa alteração, aqui embaixo, onde a gente configura o HTTP Security, ele agora recomenda a gente utilizar o Filter Chain, retornando um Security Filter Chain. Então, é exatamente isso que vamos implementar nessa nova classe de configuração. Vamos, então, implementar um método Filter Chain. E, ao mesmo tempo, aqui eu já coloquei para ficar mais fácil, vamos trazer este Password Encoder que a gente já havia criado anteriormente aqui na primeira classe de configuração aí da V1 de configuração do Spring Security. Isso daqui vamos manter, então é como se eu tivesse dado um Ctrl C, Ctrl V aqui. Vamos precisar deste bin Password Encoder também. E agora a gente vai precisar implementar este método Filter Chain, onde vamos incluir a configuração do HTTP Security, assim como a gente já havia feito anteriormente aqui nessa classe de configuração, só que dentro do método de configuração. Vamos fazer essa mesma implementação aqui dentro de Filter Chain. Bom, então tudo que é relacionado a essas configurações de HTTP Basic e de quais restrições vamos aplicar ali, dependendo do método HTTP, dependendo da URI, utilizando de Entity Matchers, se vamos restringir todas as requisições, exigir a autenticação e também desabilitar o CSRF, todas essas configurações que a gente fez, eu vou até copiar todas elas aqui, porque é exatamente o que vamos passar para cá, dentro deste método Filter Chain. A única mudança é que agora ele não é um método override, né? Ele é um bin de Security Filter Chain, onde a gente define todas essas configurações de HTTP e depois a gente retorna, a gente cria o Security Filter Chain através do http.methodo.build. E dessa forma, a gente vai ter o mesmo resultado que a gente fez anteriormente, só que agora utilizando de componentes. Outra coisa também que vocês podem notar que tem de diferença, antes a gente precisava criar um ponto de injeção de User Details Service Implement, passar ele aqui embaixo dentro de Authentication Manager Builder, onde a gente passava aqui, a gente ia fazer essa autenticação utilizando do User Details Service, também passar o Password Encoder, que é o bin que a gente tinha definido aqui embaixo. E isso, querendo ou não, está de forma ambígua, né? Se você for parar para pensar. Por quê? Porque aqui, olha só como ficou mais simples. A gente já tem um bin dentro da classe de configuração do Spring Security, um bin de Password Encoder, então o Spring ele já vai conseguir detectar este Password Encoder que a gente definiu como bin. E também, se vocês olharem, este User Details Service Implement, que implementa User Details Service, ele também já é um bin do Spring. Então, dessa forma, o próprio Spring ele já vai ter esses dois componentes como bins e ele já vai ser capaz de identificar e considerar isso nas configurações do Spring Security. Então, não vai ser mais preciso agora a gente incluir um ponto de injeção dessa classe e criar aquela configuração de Authentication Manager, não precisa mais nada. A gente simplesmente vai definir o Filter Chain e definir aqui o nosso bin do Password Encoder, certo? Todas as configurações vão funcionar normalmente. Vamos subir aqui a aplicação só para fazer esse teste, para ver se realmente vamos ter o mesmo resultado. A aplicação subiu. Vamos ver se eu consigo acessar o método getAll sem autenticação, ok. Vamos tentar o João acessar o método post. Ele conseguiu acessar, né? E também salvamos novamente aquele cadastro que eu havia deletado aqui anteriormente. Então, o João conseguiu. Vamos ver a Maria. A Maria, ela não tem acesso ao método post. Ok, ela não está autorizada, então está funcionando normalmente, certo?
E agora eu quero mostrar para vocês, né, já aproveitar que aqui a gente criou essa nova implementação aí com essa atualização do Spring Security e já mostrar a outra forma de definirmos esse controle de acesso. Então eu vou parar aqui a aplicação e eu vou deixar toda essa parte comentada para ficar como uma alternativa, mas agora eu vou mostrar uma outra forma da gente também restringir estes acessos. Então, como que a gente pode fazer isso, né? Primeiro, a gente vai ter que anotar essa classe. Além do @configuration, vamos anotar com o enable global method security, colocando o pré-post enable igual a true. Aqui eu vou fazer o import. Por quê? Porque antes a gente tinha restringido esses acessos aqui dentro da classe de configuração do Spring Security. Então, ele fazia isso diretamente lá no filter antes de enviar a requisição para o Dispatcher Servlet. Agora, a gente tem que considerar que como a gente vai fazer isso dentro do controller, então ele já tem que considerar que lá dentro do controller vai ter esses filters. Então, precisamos aqui fixar este pré-post enable igual a true, certo? Feito isso, agora vamos aqui para o controller. Vou abrir aqui o Parking Spot Controller. E agora eu posso fazer essa restrição para cada um dos métodos conforme necessidade. Então, aqui eu já tinha deixado pronto. Por exemplo, o método post, vou anotar ele com @pré-authorize, onde eu vou exigir que apenas usuários que sejam admin tenham acesso para salvar um novo cadastro, né, de uma vaga de estacionamento. Agora, para os métodos getAll e getOne, tanto os usuários que são admin ou os usuários que são users vão poder acessar para ver a listagem, né, dessas vagas de estacionamento ou ver a sua própria vaga de estacionamento específica. Então, nesse caso, eu vou utilizar o hasAnyRule, definindo que usuários que sejam admin ou usuários que sejam user têm o direito de acessar aqui a listagem desses recursos. Tanto a listagem quanto acessar também o método get, que retorna um recurso específico, certo? E os demais métodos, que é o método de delete e o método de put, ambos, assim como o método post, apenas usuários que sejam admins vão poder deletar, atualizar ou inserir novos cadastros de recursos. Então, dessa forma, a gente está utilizando esse controle de acessos a nível de métodos dentro do controller. É uma outra forma, certo? Vamos subir agora a aplicação e testar novamente isso tudo lá no Postman. A aplicação subiu. Agora, a gente mudou um pouco a definição, né? Antes a gente tinha feito aqueles testes que o João poderia enviar posts e a Maria deletes. Agora não. Lembrando que a Maria a gente definiu ela como admin, então ela tem acesso aos métodos post, delete e put. E o João, que é um usuário, tem acesso apenas aos métodos getAll e getOne. E a Maria, ela é admin, ela também tem acesso aos métodos getAll e getOne, certo? Então é isso que vamos fazer agora. Mudamos aqui um pouco, né? Se eu enviar um getAll sem autenticação, como a gente tinha feito anteriormente, agora eu já não consigo, né? Porque a gente já definiu ali restrições em todos os métodos da API. Vamos começar pelo post. A Maria, a gente já sabe que ela vai conseguir. O João, eu sei que não. Vamos mudar aqui alguns dados, só para a gente conseguir realizar aqui este post. 221B. Então, o João, ele é user, ele não tem que conseguir acessar este endpoint. Olha, 403, ele está autenticado, mas não está autorizado. Já a Maria conseguiu, salvou o novo cadastro.
Vamos seguir aqui em cima. Método getAll. Basic out. A Maria, vamos ver se ela consegue acessar. Conseguiu acessar. E o João, que é um user, também consegue acessar. Agora, se eu passar uma credencial errada, eu não tenho acesso, eu não vou estar autenticado. Passando corretamente, estou autenticado. Agora, o get1, o João vai conseguir acessar, a Maria também, de acordo com as regras de restrição que colocamos no controller. E agora aqui, vou pegar novamente esse último post que fizemos, que temos que aumentar o número, eu vou colocar 10 para já trazer tudo. Vamos achar, cadê esse post aqui? João Inácio Corrêa 3, que é o que a gente acabou de salvar. Vou substituir aqui o ID. O João, que é um user, vai tentar deletar. Ele não vai conseguir. Já a Maria, que é admin, ela tem a permissão para deletar este recurso. E aqui, por último, vamos testar também o método put, né? Para já deixar isso tudo certinho. Senha 123. O body. Vamos tentar trocar a placa deste carro. O João não vai conseguir. Já a Maria vai conseguir. Então, ela tem acesso. Então, todas essas restrições que a gente aplicou, esse controle de acesso, estão funcionando corretamente. E claro, né, se a gente colocar uma credencial errada, seja de um username, ou seja, de uma senha, não vamos ter autenticação, mas assim que a gente envia tudo certinho e aquele usuário tem a permissão correta, a gente consegue realizar ali a ação desejada. Então, só para recapitular tudo que fizemos durante este vídeo, né? A gente viu sobre o fluxo de Basic Authentication, que foi exatamente o que a gente implementou na prática, né? E também a gente tanto utilizou das configurações default do Spring Security, depois a gente criou a nossa implementação em memória, evoluímos isso para uma autenticação via base de dados com JPA e também, por último, a gente inseriu o controle de acesso, né, com as roles e também já atualizamos essa utilização de configuração via componentes do Spring Security 5.7 para frente, né, que é o recomendado a partir de agora. É claro que tem muitos pontos que a gente poderia melhorar, então eu coloco tanto como melhorias da aplicação, da API e também como dicas de continuidade nos estudos, né? Que seria a criação de endpoints específicos para a gente salvar essas funções, essas roles, para a gente salvar esses usuários e já vincular cada usuário com a sua respectiva função. A gente trazer níveis a mais, né? Além das rules, a gente trazer também um controle mais minucioso ainda de permissions. Também inserir o trabalho, né? A utilização de tokens, implementando um JSON Web Token, utilizando um OAuth 2, implementando criptografia de tokens, token opacos, também métodos para refresh token, deixar isso tudo automatizado, conforme os tokens vão expirando, a gente já deixar esses endpoints prontos, né? Entre muitas outras coisas aí que podem ser de continuidade para o estudo de Spring Security em aplicações Spring Boot. E claro, né, eu não poderia deixar de fora a gente ter um entendimento e também saber implementar segurança, né, com o Spring Security, não apenas em uma simples API, mas também quando se trata de uma arquitetura de microserviços, porque geralmente eu costumo falar que hoje a gente já não consegue mais falar de Spring Boot, falar de Spring apenas, sem falar de microserviços,
que está sendo tão demandado no mercado atualmente. Então, você também ter esse entendimento, ter essa prática de como inserir segurança, trabalhar com segurança em uma arquitetura de sistemas distribuídos como microservices, com certeza também vai ser um grande diferencial. Então, fica aí como dicas, né, de estudos aí para vocês sempre se aperfeiçoarem ainda mais. E só para finalizar, se você ainda não realizou a sua inscrição na Decoder Week, é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo e garantir a sua participação neste evento gratuito que eu vou realizar em agosto de microserviços e muito Spring. E se você gostou deste conteúdo, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o joinha e também de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo que eu trago por aqui. Sempre conteúdos de Spring, de arquitetura, de microserviços, de padrões e muito mais, certo? Vejo vocês nos próximos vídeos por aqui. Até mais!